Só um minuto que tá carregando ali. Bruno Vargas saiu, porque tem que apresentar o trabalho, ele saiu. Ele é esperto, era. Hum. Bom dia, pessoal. Então vamos iniciar nossa aula de hoje, do dia 4 de agosto de 2020. Nossa aula de língua portuguesa, onde vocês irão apresentar, no primeiro momento, o trabalho sobre os escritores da literatura brasileira. Então vamos dar início à nossa jornada do dia de hoje. A nossa primeira aluna a apresentar o trabalho será a Laura Walker. Oi, Bom dia, Laura Walker. Como é que a bom senhora dia, Sônia. está? Como é que foi o recesso? Me conte tudo, não esconda nada. Foi bom, eu fiz atividade eu fiquei mexendo no celular. Ficou mexendo no celular, Laura Walker. Poderia ter lido um livro, Laura Walker. Além disso, pessoal, eu já estou organizando as leituras do próximo trimestre, tá? Depois eu vou passar para vocês. A minha ideia é que sejam leituras que eu possa disponibilizar para vocês, que vocês não precisem adquirir nem gastar dinheiro nesse momento atípico que a gente está vivendo, da Hum, pandemia. Ok? Então a Laura Walker vai iniciar a apresentação dela. Sora, eu vou falar porque o meu Word não tá abrindo. Por que, que não está abrindo, Laura Walker? Porque a minha memória do celular está Tu cheia, encaminhou o Sônia. trabalho, eu abro para ti. Tu encaminhou? Não, Tá. Então pode apresentar do jeito que tu vai apresentar, então. tá, eu Laura fiz Walker. sobre. Eu escolhi o Machado de Assis, Sora. Uhum. E ele nasceu no 1839, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho. E ele já foi jornalista, escritor, poeta, Eu autodidata, lembro, eu lembro. tipógrafo. Tá escutando? Sim, tô escutando, Laura. Pode ir. Tipógrafo. E quando ele é pequeno, ele perdeu a mãe dele muito cedo. Então ele foi criado no Morro do Livramento. E ele estudou numa escola pública e aprendeu o francês e o latim, escreve em grego e alemão. E a partir dos 15 anos publicou o seu primeiro livro, O Soneto. E depois, em 1854, ele foi um aprendiz de típico, onde conheceu o Manuel, que foi o protetor dele. Em 1858, ele fez uma colaboração com o Diário da Revista do Rio de Janeiro, que publicou O Espelho. Em 1861, ele publicou um livro chamado Quedas que as Mulheres Têm para os Tolos, e depois conheceu a Carolina, foi a esposa dele, namorada dele, que teve uma fase romântica e publicou também vários livros românticos, fictícios e outros tipos de gêneros. E ele teve duas fases, uma romântica e uma realista. Na romântica, ele publicou A Ressurreição, Mão e a Luva e a Helena. E na fase realística, ele publicou o Dom Casmurro e Memórias Póstumas Brás Cubas. E depois, em 1908, ele teve um problema de tratamento no mês de junho e descobriu que tinha câncer. Não, câncer, acho que é câncer ou gripe. Porque um estava dizendo que era câncer e outros gripe. Não sei. E ele já passou por dificuldades financeiras. Só. Ótimo, Laura Walker, né? Machado de Assis, pessoal, ele, durante muito tempo, quando ele era representado, embranqueciam ele, como se ele fosse uma pessoa branca. E ele era negro, né? Hoje em dia que a gente consegue colocar isso em pauta, né? Que as pessoas embranqueciam ele como se a negritude não fosse importante. E não, ele era um escritor negro. Eu vou mostrar para vocês a diferença dele, né? A diferença dessa retratação de Machado de Assis enquanto escritor branco e escritor negro. Só um minutinho. Vou abrir aqui. Ele já foi um monte de coisa, né, Sora? Foi.
Deixa eu ver se eu acho que a representação, a diferença aqui. Achei. Deixa eu apresentar para vocês. Pimpolhos, cadê vocês aqui? Apresentar agora. Tela inteira. Ó, olhem só a diferença que era a representação dele. Aqui ele um pouco mais claro, né? A imagem mais clara e aquele mais negro. E ele era um escritor negro, né? Então ele tem muita importância na literatura brasileira. Era formado em direito. Legal. Ô, Sor, Oi. eu queria saber, só podia ser aqueles poetas que tu mostrou ou podia ser Não, qualquer um? não, 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 não. Podia ser outros. Ah, tá. Podia ser outros. Eu escolhi esse porque eu tinha o livro dele, Sor. Mostra o livro, Laura. Pera isso, pera. Eu dou pressão psicológica, né? Eu sei. Falou do livro, agora eu quero ver o livro, ver se é verdade. Eu também fiz sobre o Machado de Assis. Ótimo, Ni. Eu fiz sobre o Mário Quintana. Eu fiz sobre o Graciliano Ramos. Ótimo, olha! Olha ele! O Mário Foi Quintana esse pode, né, dos senhor? escritores, foi o primeiro que eu fiz, até meus gatos roeram um pouco O quê? o meu trabalho. Olha que isso, é sério, eu não tô brincando. Quando eu falo que meus gatos roem os negócios, é Sor, de verdade. olha Opa, aqui, Sor. Ali, o livro do Machado de Assis, perfeito, a vida dos grandes brasileiros. Eu tenho esse livro também. Não era do. Esse livro não é do. Da Zero Hora? Não Não, sei, não. não Eu acho sei que eu te tenho da dizer, Caraca. Zero Hora. Sor. Muito bom, Laura Walker. olha Gostei isso. muito do teu trabalho. Laura Walker, segura o livro que eu vou tirar uma foto Tá, pera aí, Sor. com o teu rostinho. Uma das obras que ele fez. Pra tirar de mim também? Aham, segurando o livro. Ai, meu Deus. Sor. Tá. Tem isso, depois eu te marco. Tá na página Tá, da escola. tá. Ótimo. Laura Walker, ok. Mandou o vídeo? Ou vai mandar ainda? Vou mandar. Até hoje. Uhum. Vamos então dar continuidade no próximo aluno. Nicole Silva. Oi. Senhora, não precisa mostrar a cara, né? Sim. Quero ver Peraí, teu rostinho. Foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. calma aí. Senhora. É considerado o primeiro escritor brasileiro de livros infantis. Ah, Uma das obras que ele fez foi o Sítio do ó, Pica-Pau senhora, Amarelo. vou ler aqui pra. Joaquim Machado de Assis nasceu pobre e epilético. Era filho de Francisco José Machado de Assis e de Leopoldina Machado de Assis, neto de escravos alforriados. Foi criado no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Ajudava a família como podia, não tendo frequentado regularmente a escola. Sua instrução veio por conta própria, devido ao interesse que tinha a todos os tipos de leitura. Graças ao seu talento e à enorme força de vontade, superou todas as dificuldades e se tornou-se um dos maiores escritores de todos os tempos. Entre os 6 e os 14 anos, Machado perdeu sua única irmã, mãe e pai. Aos 16 anos, se empregou-se como aprendiz numa tipografia e publicou os primeiros versos no jornal A Marmota. Em 1860, foi convidado por Quintinho Bocaiúva para colaborar no Diário do Rio de Janeiro. Datam dessa década quase todas as suas comédias teatrais e o livro de poemas Crisálidas. Em 12 de novembro de 1869, casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes. Esse casamento ocorreu contra a vontade da família da moça, uma vez que Machado tinha mais problemas do que fama. Essa união durou cerca de 35 anos, e o casal não teve filhos.
Carolina contribuiu para o amadurecimento intelectual de Machado, revelando-lhe os clássicos portugueses e vários autores da língua inglesa. Na década de 1870, Machado publicou os poemas Falenas e Americanas, além dos contos fluminenses e histórias da meia-noite. O público e a crítica consagraram seus méritos de escritor. Publicou os romances Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia. Essas obras ainda estão ligadas à literatura romântica e formam a chamada primeira fase de Machado de Assis. Em 1873, o escritor foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. A sua carreira burocrática teve uma ascensão muito rápida, uma vez que, em 1892, já era diretor-geral do Ministério da Aviação. O emprego publicou e garantiu a estabilidade financeira, uma vez que viver de literatura naquela época era quase impossível, mesmo para os bons escritores. Suas obras recheadas de ironia abordaram o que o autor observava na sociedade da época. O Rio de Janeiro do Brasil passava por uma transição de falta de infraestrutura, ganhando planejamento baseado no urbanismo de Paris. Na França, sofisticação para satisfazer a proeminente parcela burguesa da população da época. Estima-se que 200 mil cidadãos cariocas e 100 mil eram escravos, e desse total apenas 20% eram letrados, configurando uma população em que 80% era analfabeta. Sua carreira pode ser dividida em duas fases, sendo a primeira caracteristicamente mais romântica, predominando obras como seu primeiro romance, Ressurreição, sua primeira peça, Queda as Mulheres Têm Pelos Tolos. Queda que as Mulheres Têm Pelos Tolos, e o livro de poesia, Crisálidas. A fase romântica perdurou entre 1864 e meados de 1878. Segunda fase. No ano de 1878, cometido por sérios problemas de saúde, Machado de Assis decidiu mudar-se com sua esposa, Carolina, da cidade do Rio de Janeiro para Nova Friburgo, localizada na região serrana e conhecida por bons ares. A mudança seria apenas física, pois a partir dali o escritor recuperaria o fôlego criativo, dando início à chamada segunda fase da prosa de Machado de Assis. Até então, Machado de Assis era conhecido por seus livros voltados por uma estética romântica, invisível decadência, que graças ao seu sucesso de empreitada rumo ao realismo, ainda não serve como cartão de visitas para o bruxo de Cosme Velho. A alcunha que ganhou por ter residido durante longos anos no bairro de mesmo nome, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, foram escritos pelo jovem Machado de Assis, ainda distante do procedor irônico no qual ele se transformaria. Ainda assim, Machado de Assis distinguiu-se dos mais. Enquanto outros românticos falavam de amor e paixão amorosa, ele concentrava sua força da sua narrativa em personagens femininas aviadas por ascensão social, ainda sob pena do sacrifício da vida sentimental. Na década de 1880, a obra de Machado de Assis sofreu uma verdadeira revolução em termos de estilo e de conteúdo, inaugurando o realismo na literatura brasileira.
Os romances Memórias Póstumas dos Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro e os contos Papéis Avulsos, Histórias Sem Data, Várias Histórias, Páginas Recolhidas, entre outros, revelam o autor em sua plenitude. O espírito crítico e a grande ironia, o pessimismo e uma profunda reflexão sobre a sociedade brasileira são suas marcas mais características. Em 1897, Machado fundou a Academia Brasileira de Letras, da qual foi o primeiro presidente, pela que a instituição, também conhecida como a Casa de Machado de Assis, ocupou a cadeira número 23, de cujo patrono, José de Alcanar Alencar, foi amigo e admirador. Em 1904, a morte da sua mulher foi um duro golpe para o escritor. Depois disso, raramente ele saía de casa e sua saúde foi piorando por causa da epilepsia. Os problemas nervosos e uma gagueira contribuíram ainda mais para o seu isolamento. São dessa época seus últimos romances, Exal e Jecó e Memória de Aires, que fecham um ciclo realista iniciando com Brás Cubas. Machado de Assis morreu em sua casa situada na rua Cosme Velho. Foi decretada luta oficial no Rio de Janeiro e seu enterro, acompanhado por uma multidão, atesta a fama alcançada pelo autor. O escritor epilético, gago e descendente de escravos, nascido em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, viveu 69 anos. Morrendo em 1908, Machado de Assis é considerado até hoje o maior escritor brasileiro. Ah, senhor, tem mais? Se quiser que eu leia, eu leio. Muito bem, tá arrasando. Muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Parabéns pela dedicação com o trabalho, pelo empenho, né, da pesquisa. Tu fez o vídeo, Nicole? Fiz. Fez? Tu já encaminhou? Mandei lá pro negócio, pro número que tu me mandou, senhor. Tá. Ah, sim, Tá bom, eu vou verificar também depois, Nicole. Mas tá ótimo, Nicole, muito bem. Perfeito teu trabalho. Dedicação. Ô, senhor, tem que mandar as fotos do trabalho por. Não, não porque tu apresentou, só o vídeo. Tá. Próximo, Ana, pode ser? Ana, depois Paulo. Não, Ana saiu. Então, Paulo. E. E... Ô, senhor, tu viu que o Ia mandou ali no chat? Deixa eu ver. A Ana disse que a internet dela caiu. Fica bem. Pode ir, Paulo. Posso E a ir? Maísa? Não tá aí na aula hoje? Não. Maísa, falta gente. Evander. A Maísa tava na outra aula. Pois é, não tá aí hoje. O que aconteceu com a Maísa, hein? Pode ir, Tá. Paulo. Posso ler? Pode. Graciliano Ramos. Nasceu na cidade de Quebrango. Eu não sei ler coisa direito, senhor. Quebrango, Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892. Filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferros Ramos. Era o primogênito de 15 filhos de uma família de classe média do sertão nordestino. Em 1904, publicou no Jornal da Escola seu primeiro conto, O Pequeno Pedinte. E em 1905 mudou-se para Maceió, onde fez seus estudos secundários no Colégio Interno, 15 de março, onde desenvolveu um maior interesse pela língua e pela literatura. Em 1910 foi com a família morar em Palmeira dos Índios, Alagoas, onde seu pai abriu um pequeno comércio. Em 1914 foi para o Rio de Janeiro, quando trabalhou como revisor dos jornais Correio da Manhã e à Tarde e em O Século. Voltou para a cidade de
Palmeiras dos Índios, onde 2 irmãs haviam falecido de peste bubônica, e em 1915 trabalhou com o seu pai no comércio, e no ano seguinte casou-se com Maria Augusta Barros, com quem teve 4 filhos. Graciliano Ramos estreou na literatura em 1933 com o romance Caetes. Nessa época mantinha contato com José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Em 1934 publicou o romance São Bernardo e em 1936 publicou Angústia. Nesse mesmo ano, ainda no cargo de diretor da empresa oficial e da instrução pública do Estado, foi preso sob a acusação de que era comunista. Ficou 9 meses na prisão, sendo solto, pois não encontraram provas. E em 1937, Graciliano Ramos mudou-se para o Rio de Janeiro. Foi morar em um quarto de pensão com a esposa e as filhas menores. Em 1939, foi nomeado inspetor federal de ensino. E em 1945 ingressou no Partido Comunista. Em 1951 foi eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores. E em 1952 viajou para os países socialistas do leste europeu. Experiência descrita na obra Viagem, publicada em 1954, após sua morte. Graciliano Ramos é considerado o mais importante ficcionista do modernismo e prezador da segunda fase do modernismo. Fez parte do grupo de escritores que inaugurou o realismo crítico, representando os problemas brasileiros em geral ou específicos de determinada região. Trata-se de uma literatura que traz para a reflexão problemas sociais marcantes do momento em que os romances foram escritos. Literatura destinada a provocar a conscientização. O romance regionalista tem como lema criticar para denunciar uma questão social. A preocupação com a linguagem é o traço peculiar do escritor. O interesse de sua narrativa está centrado na problematização do homem. O interesse está diretamente voltado para o comportamento, atitudes e conduta humana. E a descrição da paisagem nasce da própria caracterização psicológica dos personagens. Vidas Secas é considerada a obra-prima de Graciliano Ramos. Narra a história de uma família de retirantes nordestinos que atingida pela seca é obrigado a perambular pelo sertão, em busca de melhores condições de vida. A obra pretende mostrar a tirania da terra cruel atuando sobre o homem. Seus livros foram traduzidos para vários países e Vidas Secas, São Bernardo e Memórias de Cárcere foram levados para o cinema. Recebeu o prêmio da Fundação William Faulkner dos Estados Unidos pela obra Vidas Secas. Graciliano Ramos escreve também obras autobiográficas onde reúne acontecimentos e cenas selecionadas pela memória, revestidas de extrema subjetividade. Nessa linha destaca-se Infância e Memórias do Cárcere, onde o autor retrata as experiências dolorosas de sua vida durante os 9 meses em que esteve preso. Graciliano Ramos vem a falecer no Rio de Janeiro, no dia 20 de março de 1953. Muito bom, Paulo, essa apresentação do teu trabalho. Graciliano Ramos, sim, ele retratava os problemas sociais da vida humana, né? Quando ele escreveu o livro Vidas Secas, falando sobre a seca do sertão, sobre as dificuldades de viver na pele de um ser humano, as dificuldades, os problemas sociais que a gente enfrenta diariamente. Então, acho que tu trouxe bem a história de vida, né, do escritor Graciliano Ramos, aquilo que ele abordava de fato em suas obras, que é a vida humana. Muito bem mesmo. Ótimo, Paulo.
Obrigado. Gostei. Próximo, Andrei. Oi, sir. Oi, tudo bom? Como é que está? Como é que foi as férias? Conte tudo, não esconda nada. Foi bem agitada, eu diria. Foi bem o quê? Agitada. Aí tem, aí tem. Então, ouça, o meu vai ser uma pequena biografia de uma poeta brasileira chamada Coralina. Cora Coralina. É, que, como a Nicole disse, também era casado com certa pessoa. Isso aqui eu escutei bem. Então, Coralina foi uma poeta, uma poesia, né, contista brasileira que publicou seu primeiro livro com 75 anos e se tornou uma das vozes femininas mais revelantes da literatura nacional. Ana Lindos Guimarães e Peixoto, conhecida como Cora e Coralina, nasceu na cidade de Goiás, nos estados de Goiás. No dia 20 de agosto de 1889, filha de Francisco Paula Lindas do Guimarães Peixoto, desembarcou, não, desembargado, nomeado por Dom Pedro II e de Jacinta Luiza do Couto Brandão. Cursou apenas até a terceira série do curso primário. E o primeiro livro. Em 1965, com 75 anos, Coralina conseguiu realizar o seu sonho de publicar o primeiro livro, O Poeta dos Becos de Goiás e Histórias. E em 1970 toma pose da cadeira quinta cadeira, né, da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. E em 1976 lançou seu segundo livro, Meu Livro de Cordel. O interesse do grande público só foi despertado graças aos elogios do poeta Carlos Drummond, que eu não sei falar muito bem, né, que é Carlos Drummond de Andrade, em 1980. Nos últimos anos da sua vida, sua obra foi reconhecida, sendo convidada para participar de conferências, programas de televisão, e Coralina foi agraciada com o título de doutor honoris causada da UFG, que recebeu o prêmio de Juca Pato, da União Brasileira dos Escritores, como intelectual do ano de 1983, com o livro 20 de Cobre. Meias Confissões de Aninha. Em 1984 é nomeada para a Academia de Goiânia de Letras e ocupando a Academia do 38, que é tipo o lugar. A poesia que escreveu sobre o seu tempo, sobre o futuro, destacando a realidade das mulheres dos anos de 1900, é o principal nome da cidade de Goiânia. Em 2012, a cidade de Goiânia, com sua paisagem urbana predominante e marcada pela arquitetura dos séculos XVIII e XIX, recebeu um título patrimônio da história cultural da humanidade, dado pela Unesco. E a casa onde morou a poesia coralina é hoje um museu da escritora. E aqui tem um poema do Meu Destino. Nas palmas de tuas mãos leio as linhas da minha vida, linhas cruzadas, sinuas, interferindo
no teu destino. Não te preocuparei, não me procuraste. Iremos sozinhos por estradas diferentes. Indiferentes cruzamos, passamos com os fardos da vida. Corri ao teu encontro, sorri e falamos. Esse dia foi marcado com uma pedra branca da cabeça de um peixe. E desde então caminhamos juntos pela vida. Deu certo. Muito bem, senhor Andrei, muito bem. Eu vou apresentar para vocês uma fotinho da Cora Coralina, tá? Deixa eu mostrar para vocês quem era essa mulher. Aqui é ela, ó, Pô, já eu fiquei velhinha. feliz, ela conseguiu realizar o sonho dela, tipo, de fazer um Que é livro. ela. Sim. E os É, livros dela são maravilhosos. Da Cora Coralina. Essa eu chamo de poetisa. Coralina porque às vezes dá uma bocada no sangue. Sim, pode ser Coralina. A gente chama de Coralina. Eu chamo de Cora Coralina. Mas ficou muito boa a tua apresentação sobre a poetisa Cora, né? Ela é uma mulher magnífica, muito importante para a construção da história da literatura brasileira. Muito bem, Andrei. Obrigado, Ótimo. Ótimo teu trabalho. tá bem. Deixa eu anotar aqui. Então, quem apresentou até agora é a Laura Walker, a Nicole Silva, o Paulo e o Andrei. Agora vamos para o próximo. Ana. Não tá, senhor. Ana não tá. Laura, Andrei. Todos já foram que estão aqui. Só falta o Arthur. Arthur fez. Fez. Dá para alguém ler teu texto, Arthur. Ele já mandou, já, só. Lê para ele, Laura Walker. Pode ser o Walker. Tá, posso ler? Olha para mim, pode ser Laura Walker. Pode ser, senhor. Ah, tá. Ele vai mandar em Monteiro partes. Lobato. Calma que ele vai mandar em partes. Calma aí. Deixa ele escrever Meu primeiro. Deus, Espero que isso aí não seja só copia e cola, tá, Arthur? Eu já vejo agora. tudo isso? Isso. Vai, Laura Walker. Meu Deus. Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro, muito conhecido por sua obra Sítio do Pica-Pau Amarelo, e também pela editora Monteiro Lobato. A maioria das obras de Monteiro Lobato são infantis. O universo retratado em suas obras são os vilarejos decadentes e a população do Vale do Paraíba. Quando da crise do café, situa-se entre os autores do pré-modernismo, período que precedeu a Semana da Arte Moderna. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato, alfabetizado pela mãe. Logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, Visconde de Tremembé. Desde menino já mostrava seu temperamento irrequieto, escandalizou a sociedade quando se recusou a fazer a primeira comunhão. Fez o curso secundário em Taubaté. Com 13 anos foi estudar em Sim. São Paulo, no Instituto de Ciência, registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato. Resolve mudar de nome, pois queria usar uma bengala, que era de seu pai, que havia falecido no dia 13 de junho de 1898. A bengala tinha as iniciais de JBML, gravadas no topo do castão. Então mudou de nome e passou a se chamar José Bento. Assim suas iniciais ficavam iguais às dos pais. Ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na capital. Formando-se em 1904, na festa de formatura fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala.
Nesse mesmo ano, voltou para Taubaté. Prestou concurso para promotora pública, assumindo o cargo na cidade de Arias, no Vale do Paraíba, no ano de 1907. Monteiro Lobato casou-se com Maria Pureza da Natividade em 28 de março de 1908. Com ela, teve 4 filhos: Marta, 1909, Edgar, 1910, Guilherme, 1912 e Ruth, 1916. Paralelamente ao cargo de promotor, escrevia para vários jornais e revistas. Alô? Fazia desenhos e caricaturas. Alô, quem Ficou gostaria? em Arias até 1911. Tudo bom, Cris? Tudo bom? Como é que tu tá? Essa tá boa, hein? Meu Deus. Desculpa que era o meu supervisor de uma outra escola, tava me ligando. Tá? Aham. É O verdade. que era? É que eu tenho uma reunião ao meio-dia e meia. Ah, Daí, então tá mas segurando a vista, falar. pode continuar. Não, mas só assinar uma coisa. Ah, É. tá. Desculpa Ficou interromper. Obrigado. Eu de volta? Tá, posso continuar? Senhor? Já pode, não. Pode continuar. Ficou em Arias até 1911, quando mudou-se para Taubaté para a fazenda Buquira, deixada como herança pelo seu avô. Monteiro Lobato faleceu em São Paulo no dia 5 de julho de 1948, de problemas cardíacos. Isso? O Arthur encaminhou? Isso. De nada, Arthur. Obrigado por ler. Ótimo. Então tá ótimo, Arthur. Pena que tu não tem áudio, né, pra apresentar. Ô, Sam, a gente tem que fazer uma vaquinha. Pelo menos juntar uns 10 reais pra comprar um fone pro Um áudio Latim. pro seu Arthur. Pro cabeça. Essa. Dá pra achar fone de 10 reais, hein? Deixa eu anotar aqui o nome do Arthur, tá. Ok. Antes de dar Meu continuidade, fone é 6 pila. mais Eu alguém para comprei um fone apresentar, 6. pessoal? Mais alguém para apresentar que está na aula? Não, né? Porque você tem 5 pessoas. Eu acho que foi todo mundo, mas eu acho que a Ana Vitória caiu. Tá. É o seguinte, Lucas vocês também caiu, avisem assim. quem não está na aula presente, na aula que vem é a última oportunidade de apresentar, porque eu vou continuar o conteúdo, tá? Eu vou fazer a chamada agora, antes disso. O Lucas estava na aula, ele caiu, eu acho. Sim, saiu, né? A hora que tem que apresentar o trabalho, né? Gurizada some, gurizada corre, né? Ei. Nem o Bruno Vargas. Vamos ver isso aí, Sam. Eu quero até ver. Nem o Bruno Vargas. Fazendo. Deixa eu fazer a chamada. Deixa eu duplicar aqui. Sam, tem certeza. Tá. Só mudar aqui uma coisinha. Quero muito saber o que é isso que tá fazendo. Ariane não está presente, né? Não. Ariane. Não. É eu, o Baixinho, o Paulo, a Nicole, a Laura. E o senhor? Arthur.
Você viu que eu sou contável? Não, a Ariane não tá, coloquei presença. F. Arthur tá aí. Bruno Vargas. Tava e saiu, né? Sim. Tem que dar fala. Evander não tá. Evander nunca tá entrando. Pô, eu tô com pena do Evandro. Que tá acontecendo com ele? A Laura tá aí. Lucas tava aí também, saiu, né? Tá, aham. A Mai Já também não tinha dado tá. uma palavra. Nicole tá aí. Paulo tá aí. Paulinho está. O Ian também não tá, né? O Ian era outro que tava na última aula. Todos eles estavam na outra aula. Pois Verdade. é. Andrei. Ian tá tendo problemas técnicos. Olha só, eu acho que depois dessa quarentena vai ter, sei lá, 5 pessoas nas aulas. Sim. Pessoal, a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo. Eu vou abrir os slides agora. Temos pouco tempo, então eu só vou começar a introduzir um pouquinho, né? Que é as orações coordenadas que a gente vai revisar e depois as orações subordinadas. Tá bem. Coordenadas e subordinadas. A gente já viu as coordenadas e também já falou um pouquinho das subordinadas, mas a gente vai dar uma revisada antes de dar Tá bem. continuidade. Então a gente viu dois tipos de orações coordenadas, que são as orações coordenadas sindéticas e as assindéticas. Sindéticas são aquelas que apresentam conjunção, né? Que é e, nem, mas, porém, todavia, no entanto, que apresentam conjunções. Então as coordenadas sindéticas apresentam conjunções e as assindéticas são aquelas que não apresentam conjunção, né? Então as orações coordenadas são orações independentes. A gente viu cada tipo, um por um. O primeiro foi as orações coordenadas cinéticas aditivas, que expressam adição. Tá? E as principais conjunções são e, nem, mas, e como, e também. Então, expressam ideia de soma, de adição. Né? Os estudantes perguntam e participam da aula. Vejam só. Os estudantes perguntam e participam da aula, da ideia de soma, de adição. E a conjunção que está ali é o e. Os estudantes perguntam e participam da aula. Laura está séria e está sorrindo ao mesmo tempo. Então, esse e dá a ideia de adição. Então, a oração coordenada aditiva, da ideia de adição, de soma. Agora a gente viu a próxima. As adversativas, que dão ideia de contrariedade, de adversidade. As principais conjunções são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, o e no bastante e não o bastante. Né? Um exemplo de frase. Está chovendo, contudo, irei à praia. Está chovendo, contudo, irei à praia. Está chovendo, mas eu irei à praia. Da ideia de adversidade. Vejam só, que está chovendo, mas mesmo assim ela vai à praia. Ela não o ama, mas mesmo assim irá casar com ele. Mesmo não amando ele, ela vai casar com ele. Da Tá, ideia de pra falar um pouco, adversidade, mas deu de pra entender. contrariedade. Oi, Andrei?
Deu pra entender, mas também não fez muito sentido. Exatamente, da ideia de contrariedade. Ela não o ama, mas mesmo assim irá casar com ele. Da ideia de contrariedade, de adversidade. Tipo, ela, ela, ela não gosta de chocolate, mas come chocolate. Não sei. A diversidade? Não sei. É da ideia de adversidade, né? Ela não gosta de chocolate, mas mesmo assim come diariamente. Da ideia de adversidade, de contrariedade. Mesmo ela não gostando de chocolate, ela come chocolate diariamente. Né? Que menina louca, louca, louca. Da ideia de Sim, adversidade, de contrariedade. Conseguiram entender? Sim, sabe? sim. Aí chega na prova. Sir, dá um resumo. Alternativas expressam opção, alternância, escolha. Por exemplo, as principais conjunções são ou, ora, quer, seja, faça. Um exemplo, tá? Faça chuva, faça sol, eles farão um filme. Tá? Então, elas dão ideia de alternância, de opção. Ou a Laura casa com o Andrei, ou a Laura casa com o Paulo. Da ideia de alternância, de escolha. É uma opção que ela vai ter que fazer. Ou ela vai casar com o Andrei, ou ela vai casar com o Paulo. Ou Nicole casa com o Ian, ou Nicole casa com o Evander. Da ideia de opção, de alternância. Ou come chocolate, ou come bala. Conseguiram entender? Sim, deu pra Sim. entender. Da ideia de alternância. Grave na cabecinha de vocês. A aditiva da ideia de adição, de soma. A adversativa de contrariedade. E a alternativa de alternância. As conclusivas, pessoal, expressam conclusão. As principais conjunções são por isso, logo, portanto, então, sendo assim, por conseguinte e pois. Exemplo de uma oração conclusiva. Faz um lindo dia, portanto, irei à praia. Faz um lindo dia, portanto, irei à praia. Vejam só que dá ideia de conclusão. Faz um lindo dia, portanto, eu irei à praia. Eu não estudei, portanto, não irei fazer a prova. Da ideia de conclusão. Compreenderam? Ah, isso dá pra compreender. Mas, eu só. Hum. Esse de conclusão é tipo. Dependendo da ação, tu já sabe o que que é. Se nas frases, nas orações coordenadas sindéticas, que a gente está vendo agora, que as sindéticas, essas que apresentam conjunção, a gente consegue identificar pela frase, pela oração, se dá ideia de soma, se dá ideia de adição, e verificando que tipo de conjunção é. Por exemplo, se é mas, se é e, a gente identifica que conjunção que é, e que tipo de oração coordenada que ela é, esporadicamente. Entendeu, Laura Walker? Entendeu, Andrei? Entendi, 5002. professor. É Então tá. 5.002. 2005. Ah, eu posso essa sequência aí. As explicativas, não ideia de explicação. Por exemplo, das principais conjunções. Porque, que, pois. Tá? Pois é, né? Ela se atrasou porque dormiu demais. Ó, vejam, tá dando ideia da explicação, dando a ideia do motivo, explicando o motivo do atraso dela. E isso é minha Ela se representação. atrasou porque dormiu demais. Ela foi mal na prova porque não estudou. Então dá uma ideia de explicação.
Compreenderam? Sim. Esse. Sim. Sim, tipo, ó, só, assim, na explicação é tipo, eu fui ao mercado porque minha mãe pediu. Oi? Isso. Tá explicando por que tu foi no mercado. Isso. Aí chega na hora da prova. Tá? Conseguiram entender até agora? Sim, sir. Na hora da prova vem aquela confusão. Na hora da prova todo mundo esquece. Conseguiram entender até agora? As Sim, orações, sir. orações coordenadas. Então, só. Então, a gente revisou as orações coordenadas. E na próxima aula, a gente vai ver as orações subordinadas, que é um pouquinho mais difícil. As subordinadas. Repitam comigo: subordinadas. Que bosta, tá? Subordinadas. É, Laura, Subordinada. Subordinadas. Subordinada. Isso aí. Explicativa, alternativa, conclusiva. Subordinada. Olha ela. Então, me fala aí todas as orações coordenadas, Laura. A que a gente viu hoje. Essas aí. A primeira foi Aditiva, aditiva. alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva. Uhum. Perfeito, very good, Laura. Muito bem, muito bem. É isso aí. Então, na próxima aula, a gente vai revisar as orações subordinadas. Ok, pessoal? Conseguiram entender a aula de hoje? Sim. Ótimo, então. Ei. Abraço para vocês. Uhum. Um bom dia. Tchau. Digo Bom mesmo. dia.